Bom, é importante a gente entender como é que funciona a transmissão de sinal digital, né? No ar, qualquer meio físico não existe, né, uma onda digital. O nosso meio é analógico. O que a gente faz é enviar determinados tipos de sinal que consigam representar uma variação, né, uma variação discreta, e essa variação discreta a gente pode interpretar ela, sinalizar como pulsos, né, de zeros e uns, representando aí o sinal, o dígito binário, né? O dígito binário, o 0 ou 1, a gente entende como a menor unidade da informação. Então, a gente pode ter um trem de zeros e uns sendo transmitido, por exemplo, em 8 segundos. Vamos supor que eu transmiti do ponto A ao ponto B 8 bits, né? 8 zeros e uns em 8 segundos. Isso significa o quê? Que eu transmiti 1 bit por segundo. Vamos supor que eu transmiti a seguinte sequência, né? Essa sequência aqui em 8 segundos, 00, 10, 11, 00. Aqui eu tenho, né, 1, 2, eu tenho todos os 8 bits, né, e eu fiz essa transmissão em 8 segundos, né. Isso significa o seguinte, que eu transmiti 1 bit por segundo, tá? Então, a taxa de transmissão, nesse caso, foi de 1 bit por segundo. Imagina aí que para eu transmitir mais bits, né, no menor espaço de tempo, eu teria que o quê? Aumentar essa quantidade de bits, né? Vamos supor que eu dobrei, né, transmiti essa mesma quantidade aqui, eu transmiti esses mesmos bits 2 vezes em 8 segundos. Isso significa o seguinte, eu transmiti o quê? 16 bits, né, em 8 segundos, que no final das contas vai me dar uma taxa de 2 bits por segundo, né? Então, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Variando, aumentando a velocidade, né, de transmissão, né, a velocidade lá da geração dos pulsos, né, eu posso aumentar a taxa, né, de bits por segundo no espaço. Eu posso também tornar o sistema um pouco mais eficiente. Eu posso, ao invés de transmitir simplesmente 1 bit por segundo, como demonstrado aqui, eu posso, 1 bit por vez, eu posso transmitir mais bits por vez. Por exemplo, eu posso transmitir 2 bits de uma vez só. Por exemplo, o 00, depois o 01, depois 11, depois 10. Tá? Então aqui, em um ciclo, eu transmito 2 bits. A gente vai ver mais para frente como é que a gente pode fazer isso. Tá? Aqui tem um exercício que vai mostrar de forma prática como funciona, né, essa transmissão desse trem de bits. Aqui eu transmiti, né, uma sequência de zeros e uns em 7 segundos e através da variação, né, de voltagem. Então eu tenho aqui um esquema, né, que eu tenho no eixo do Y aqui eu tenho a tensão e no eixo do X eu tenho tempo. Então, no tempo entre 0 e 1 segundo, eu mantive a minha tensão em 0 volts. Quando deu 1 segundo, eu liguei o meu circuito, né, e passei a energizar ali 2 volts, criei um potencial de 2 volts no meu circuito. Isso significou lá na minha outra ponta que esses 2 volts significa que eu mantive o meu circuito agora em 1, tá? Passados um segundo, quando chegou no segundo segundo, eu desliguei novamente o circuito. Desligando o circuito, a minha ponta lá, minha ponta receptora, entende como um zero. Esse é o princípio da sinalização. Então, o meu sistema ele está projetado para entender que quando eu tiver zero, nível 0 volts, o meu sinal é zero. Quando eu tiver nível 2 volts, o meu sinal é 1. Então, isso que ocorre, né, nesse esquema. Aqui a gente tem a propagação, né, de 7 bits, né, em 7 bits em 7 segundos, então 1 bit por segundo. É importante a gente responder essas perguntas aqui depois, né? Eu vou responder esse e no próximo é importante que vocês consigam responder até mesmo para certificar que entenderam como acontece isso. Vamos lá, qual que é a amplitude mínima desse sinal? Ou seja, qual que é o valor mínimo que esse sinal atinge, né? Aqui essa onda em vermelho. Então, nesse caso aqui, 0 volts, né? Então é a amplitude mínima dele. Qual que é a amplitude máxima do sinal? É o valor de pico, né? Onde ele chegou no máximo. É sempre 2 volts, né?
O máximo que ele chegou aqui foram 2 volts. Quais são os instantes onde o sinal muda de nível? Um instante aqui de 1 volt, né? Um instante de 1 segundo, depois em 2 segundos, em 3 segundos ele muda novamente, em 4 segundos ele não muda, ele continua aqui constante, né? Em 5 segundos ele muda novamente, ele passa de 2 volts para 0 volts, e em 6 e 7 ele permanece constante. Então seriam 1, 2, 3 e 5, são os instantes onde o sinal muda de estado. Quais são os períodos onde o sinal é estável? Aí aqui são os intervalos de segundo onde eu tenho estabilidade, seria entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 5 e entre 5 e 6, ou seja, o sinal é estável, você não tem mudança, né? A mudança é somente nesse instante aqui, por exemplo, 5 segundos. Tá? Qual foi a informação codificada por esse sinal, sinalizada por esse sinal? Na verdade foi aqui, né? A gente projetou que o nosso sistema entendesse que em 0 volts ele entendia como o bit 0, em 2 volts entendia como o bit 1. Então, baseado nos pulsos, né, no liga e desliga desse circuito, a informação transmitida foi 01, 0, 11, 00. Mais para frente a gente vai associar códigos, né, códigos de bits a caracteres, né, a gente vai mostrar a tabela ASCII para vocês e entender como é que a transmissão, né, real da informação ocorre. Qual foi a taxa de transmissão desse sinal? Na verdade, aqui a taxa de transmissão, como a gente pode ver, foram 7 bits em 7 segundos, portanto, a taxa de transmissão foi de 1 bit por segundo. Quantos bits foram transmitidos a cada estado, né? Na verdade, aqui o que eu quero dizer é o seguinte: a cada mudança eu sempre transmito 1 bit, né? 1 bit por vez. Aqui eu transmiti o 0, no segundo nível eu transmito 1, no nível 0 eu transmito somente 1 bit, no outro nível eu transmito também somente 1 bit, somente 1 bit novamente, mudei de nível, eu transmiti somente 1 bit. A gente vai ver, como citado aqui atrás, como a gente pode transmitir mais de 1 bit por nível, né? Seriam sinais multiníveis. Nesse nível de transmissão, a gente chama esse sinal multinível de símbolo. Tá? Então, no caso, um sinal multinível que transmite 00 somente de uma vez, a gente diz que ele está transmitindo o símbolo 00, a gente diz que ele está transmitindo o símbolo 01, ou seja, esse símbolo é composto por 2 bits. A gente pode ver que a gente tinha ali o bit, né, como unidade fundamental, né, da informação, e agora a gente tem um símbolo, né, que é o agrupamento de bits. Então, por exemplo, num sinal, num alfabeto, a gente chama isso aqui de alfabeto, né? Nesse caso aqui, eu usei 2 bits para formar esse alfabeto, que seriam 2 bits por nível. Então eu tenho 2 elevado a 2, né, a base 2 elevado a 2, que dá 4, né? Ou seja, eu tenho no máximo 4 combinações possíveis com 2 bits, o que me fornece aqui esse alfabeto, essas 4 combinações, 00, 01, 10, 11. Portanto, com 2 bits eu consigo formar um alfabeto de 4 símbolos, ou 4 palavras, né, com 4 símbolos. A gente vai ver aqui como é que isso acontece nesse exercício. Esse exercício aqui, a gente está mostrando um alfabeto aqui, né, formado por 3 bits por símbolo, que fornece para a gente aqui um total de 8 níveis, ou 8 bits, né, uma palavra de... um alfabeto, desculpa, de até 8 palavras, né, 8 símbolos. A gente vai ver mais para frente como é que funcionam essas contas. Vamos tentar responder esse exercício e para a gente passar para o próximo capítulo. Bom, pessoal, continuando, a gente tem um último exercício aí que compara o circuito, né, que transmite 1 bit, né, somente 1 bit a cada pulso, né, a cada nível, com um que a gente consegue transmitir mais bits por nível, né? A gente precisa fazer esse exercício para entender como a gente pode melhorar a eficiência na transmissão adotando uma técnica, né, de sinais multiníveis. A título de observação,
naquele primeiro exemplo, no que eu falei lá da primeira vez, a gente poderia aqui criar, subdividir essa escala de tempo em vários segundos aqui, né? Por exemplo, entre 0 e 1, eu tenho diversos segundos, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, até 1 segundo. Então, eu poderia, dentro desse 1 segundo, subdividir aqui em vários segundos, e dentro de cada segundo desse, eu variar entre 0 e 2 volts. O que aconteceria seria o seguinte: no espaço de 1 segundo, eu teria que chavear o meu circuito numa frequência muito maior, né? Nesse espaço de 0 a 1 segundo, para eu transmitir mais bits aqui em 1 segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, eu estaria comprimindo aqui a escala de tempo, eu estaria fracionando a escala de tempo para fazer essa transmissão, né? Para conseguir transmitir mais bits por vez. Nesse segundo exemplo aqui, a gente simplesmente utilizou os diversos níveis possíveis, né, que o circuito pode chavear. Então, hipoteticamente, esse circuito, o valor mínimo dele de potencial é 0 volts, e ele pode ir até 8 volts, né? Na verdade, aqui seria até 7 volts, o último bit seria decodificado aqui em cima, ele seria em 8, se eu começasse aqui no eixo de 1 volt. Mas, hipoteticamente, assim, se a gente varia entre 0, se a gente coloca o circuito em 1, a gente sinalizou que esse circuito em 1 volt vai decodificar, vai sinalizar o conjunto de bits 001, o símbolo 001, símbolo com 3 bits 001. Em 2 volts já codificaríamos, né, sinalizaríamos 010. Em 3 volts, 011, e assim sucessivamente. Ou seja, variando a amplitude, né, desse circuito, né, ao longo do tempo, a gente conseguiria, né, uma transmissão mais eficiente, transmitindo mais bits por vez, né, por segundo. Tá? Então é bom a gente fazer esse comparativo para entender como é que funciona, né, a eficiência de um alfabeto, né, de diversos bits, né, contra a transmissão de um único bit por vez. Nesse próximo slide a gente tem um comparativo aqui, né, do alfabeto binário, né, o alfabeto puro, binário puro, somente 2 bits, versus o alfabeto onde eu uso 3 bits por símbolo, né? A gente vai calcular aqui no próximo slide, num exemplo, como é que funciona o cálculo desse alfabeto, como é que eu formo esse alfabeto, né? Vamos lá, abrir o Notepad. Então a gente tem aqui como exemplo, né, um alfabeto de 8 símbolos, né, formado com 3 bits. Então, como é que a gente faz essa conta? É simplesmente eu pegar a base 2, né, a base binária, e elevar aos 3 bits do alfabeto. Isso aqui vai me dar um total de 8 bits, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8 símbolos, né? 8 símbolos. Então, o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que com 3 bits, eu formo um alfabeto de 8 símbolos, né? 8 palavras possíveis. Vamos aumentar aqui, vamos ver um alfabeto de 4 bits. Como é que a gente faz? Ele seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16, né? Ou seja, eu tenho 16 símbolos possíveis. Como é que a gente faz, como é que a gente escreve esse alfabeto? Depois eu vou ensinar para vocês como é que faz para fazer a contagem em binário. Mas vamos lá, a minha primeira palavra, né, meu primeiro símbolo seria 0000, meu primeiro símbolo, né, com os 4 bits que eu sinalizei que ia usar aqui, né, 4 bits. Está aqui, 4 bits. Então seria 0000. O meu segundo, vamos lá, vou codificar aqui, sinalizar, né, todo o meu alfabeto de 16 símbolos. 01, o quinto. Aqui a gente chegou na metade do alfabeto, né? 0111. Vamos lá para a nona palavra, né? E a última palavra, 1111.
a gente pode ver que cada palavra dessa, cada símbolo desse tem os 4 bits, né, que eu me propus a usar. Então eu teria que projetar um circuito que me fornecesse 16 níveis de tensão, né, 16 níveis diferentes que eu pudesse falar que a cada nível desse eu teria codificado um símbolo específico, tá ok? A gente vai entender mais para frente, utilizando as técnicas de modulação, como é que ocorre essa transmissão, né, via onda de radiofrequência entre o ponto A e um ponto B.